Objetos em queda sofrem o efeito da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada por Fa igual a menos b vezes v, sendo v a velocidade da partícula de poeira e b uma constante positiva. O gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante sobre a partícula Fr como função de v. O módulo de V. O valor da constante B em unidades de Newton segundo por metro é... Bom, vamos ver então como é que ficou a resolução dessa questão 59 aí logo depois da vinheta. Então, pessoal, eu separei essa questão em dois trechos, tudo bem? O início do movimento e o final do movimento. Como assim o final do movimento? Bom, não é bem o final, mas é no momento em que isso tudo já está em equilíbrio, tudo bem? Então, no início do movimento, a gente tem a partícula caindo, só que olha só, assim que ela inicia o movimento, a gente olha lá no gráfico que a velocidade dela é zero, né? Ela parte do repouso. E aí a força do ar, que ele já deu na fórmula, que depende da velocidade, vale zero também. Ou seja, essa bolinha no começo do movimento, ela está imersa, ela está submetida somente à força peso, tudo bem? Então a força resultante da bolinha é a própria força peso. E aí quando a gente olha no gráfico de força resultante, a gente percebe que o peso, que é a força resultante, ou seja, no começo do gráfico, a força resultante vale 3 vezes 10 a menos 14. Então o peso vale isso daqui, né? Em Newton. Tudo bem, pessoal? Beleza, por que a gente precisa disso, pessoal? Porque quando a gente olha para o final desse movimento, ou seja, quando essa bolinha atinge uma condição na qual essa força do ar ela passa a igualar com o peso, surge aqui essa força do ar que depende da velocidade, e essa bolinha chega num movimento constante, num movimento de velocidade constante, ou seja, essa força resultante é zero. E aí, quando a gente vai na força resultante igual a zero no gráfico, pessoal, a gente percebe que, primeira coisa, força resultante igual a zero implica a força do ar igual a força peso. Só que isso daqui obrigatoriamente em módulo. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o módulo dessa força igual ao módulo dessa força, né? Porque elas estão em sentidos opostos. Tudo bem? Então, força resultante igual a zero nessa situação. E aí, quando a gente vê a força resultante igual a zero no gráfico, a velocidade vale 10 a menos 14, pessoal. Opa, 10 a menos 14? Não, 10 a menos 4, Taífa, exatamente. Então a velocidade vale 10 a menos 4 metros por segundo no gráfico. E aí a gente vê que quando a velocidade vale 10 a menos 4, substituindo na fórmula, a força do ar vale menos B vezes 10 a menos 4, certo? Exatamente. Então a força do ar vale menos B vezes 10 a menos 4, que quando a gente põe dentro do módulo, fica B vezes 10 a menos 4, tudo bem, pessoal? E aí, quando a gente faz essa continha, né, cancela esse cara com esse cara aqui, dá menos 10, tudo bem? E a gente descobre que o B vale 3 vezes 10 a menos 10, que está na alternativa E, tudo bem? Bom, a questãozinha legal aí da FUVEST 2017, né, uma questão que envolve resistência do ar, que não é muito abordada em muitas escolas do ensino médio, eu imagino. É uma questão que resistência do ar normalmente a gente não trata, né, é muito pouco palpável para os alunos, mas é uma questão muito boa, né, ele deu a fórmula, então você só precisaria lembrar que a força resultante é zero, né, quando essa força do ar atinge esse limite que ele falou no texto. Então ele foi dando todas as dicas no texto para que a gente chegasse nessas conclusões aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou!